A gente vai voltar agora a falar do caso da menina que morreu vítima de uma descarga elétrica na Praia da Sereia. O delegado que investiga o caso disse que está à procura do ambulante responsável por essa ligação clandestina que acabou resultando neste grave acidente. O Bruno Protásio tem essas informações e você acompanha os detalhes aqui no Fenômeno. Bruno. A informação de que uma ligação clandestina ocasionou a descarga elétrica que matou a adolescente de 13 anos na praia do Mirante da Sereia está sendo apurada pela polícia. O delegado Robervaldo Davino comentou o andamento das investigações e reforçou a importância das denúncias para que esta informação seja confirmada. Ao tomarmos conhecimento, nós fizemos um levantamento superficial. Tomamos depoimento das mães das vítimas, foram duas, uma vítima fatal e uma vítima que ficou lesionada, duas crianças. Nós localizamos pessoas que estavam envolvidas direto ou indiretamente no fato. Tomamos o depoimento, hoje mesmo iremos tomar mais 2 depoimentos. Iremos fazer alguns expedientes para verificar algumas situações, inclusive o expediente ao IML, e ao HGE para pegar o relatório da vítima que foi apenas lesionada e dar prosseguimento às investigações. Surgiram alguns informes que alguém colocou uma extensão ou fez uma ligação clandestina. Não temos nada no papel ainda, mas temos esses informes. Então pedimos à população, principalmente as pessoas que lá estavam no dia, se tiver alguma coisa, que nos venha aqui à delegacia ou passe a informação pelo 181 que nós iremos investigar. Ou a pessoa que fez essa ligação clandestina, que ela se apresente, que ela pode ter ou não responsabilidade com o fato. Nós iremos em busca dela, que se ela tiver, com certeza será responsabilizada. Neste caso, a versão que surgiu através desses informes é que essa ligação clandestina teria ocasionado a descarga elétrica. Sim, é possível que tenha sido isso. Por isso que nós precisamos dos informes, nós não estávamos lá. Então, não foi feita perícia no local, até porque quando a polícia foi conhecimento do fato, o local já estava inidôneo. Consequentemente, precisamos desses informes para chegar. Foi uma pessoa em um veículo branco que estava lá no local. Se alguém tem informe, que não nos passe, ou como disse anteriormente, pelo 181, que nós vamos atrás dele. De Cruz das Almas, Bruno Protásio. Muito obrigado, Bruno. Obrigado também ao Dr. Robervaldo Davino, aí, que é o titular da Delegacia do 6º Distrito. São as informações que estão chegando das pessoas sobre essa situação, porque me parece que um carro branco estaria ligando o som direto, inclusive, na energia elétrica desse ponto puxado irregularmente. Essa é a primeira informação e o delegado está juntando aí as pecinhas de quebra-cabeça para chegar, inclusive, até o culpado sobre essa situação. E olha, a Secretaria de Segurança e Convívio Urbano, a SEMSC, ela fiscaliza a atuação dos ambulantes nas praias e também tem atuado no combate às ligações clandestinas, como esta que resultou na morte da Janice Santos de Vasconcelos, de apenas 13 anos, que aconteceu na praia do Mirante da Sereia. Nós vamos voltar ao vivo agora para saber com a repórter Maria Maciel como tem sido realizado esse trabalho da Secretaria da SEMSC. Maria, um trabalho importante, não é? Porque acaba fazendo uma prevenção de que novos acidentes terríveis e com morte, como aconteceu com essa jovem de 13 anos, aconteçam com outras pessoas, não é? Isso mesmo, Wilson. É preciso, existem casos sim que a Secretaria autoriza essas ligações, agora tem que ser tudo dentro dos conformes, né? E é sobre isso que eu converso então com o Tiago Prado, que é aqui da Secretaria de Comunitária e Convívio Social. Bom, secretário, como é que funciona essa fiscalização ou mesmo essas permissões para que ambulantes ou permissionários utilizem ali, façam uma ligação? Boa tarde, Maria, Wilson e a todos que nos acompanham. Como você falou, né, é uma fiscalização de cunho preventivo, justamente para evitar tragédias como a que ocorreu neste mês de agosto. Uma jovem perdeu a vida justamente por conta de uma ligação clandestina que foi utilizada indevidamente, tanto por um ambulante como também por um cidadão que plugou ali o cabo do seu paredão de som. A Secretaria vem fazendo diversas ações, provocando a concessionária de energia elétrica, que é Equatorial, para que se faça o corte dessas ligações clandestinas sem autorização e que geram insegurança. A contar de toda a faixa de orla, né, já fizemos diversas ações, inclusive em conjunto com a Equatorial, e também na região do centro, né? A própria TV Pajuçara nos acompanhou em uma ação que fizemos cortes junto com a Equatorial, que
aquela empresa que tem os profissionais habilitados para fazer esse corte, essa supressão de energia clandestina, onde foram feitos, portanto, cortes lá na Praça dos Palmares, em que aproximadamente 14 postes detinham ligações clandestinas, pondo em risco a vida daquelas pessoas. Agora, é um risco muito grande, principalmente num local de praia, né, onde há grande movimentação de pessoas, crianças. Isso, inclusive em região de praia, estamos intensificando as ações, uma vez que com o fim, né, ou pelo menos para o caminhar do fim da pandemia e regresso das atividades de praia, está havendo um aumento do fluxo de turistas, né, de banhistas, e por isso o poder público volta a agir, coibindo essas ligações clandestinas em toda a faixa de areia, uma vez que essas ligações clandestinas que atravessam ali, muitas vezes areia molhada, né, por conta da chuva, ou até mesmo por conta de um chuveiro também clandestino, acaba permitindo situações como a que ocorreu recentemente, né, de tragédia mesmo. A pessoa vinha a ser eletrocutada e perder a vida ou até mesmo ficar com alguma sequela. Então, o poder público está fazendo um monitoramento e coibindo essas ligações clandestinas, provocando da Equatorial, que é a empresa que detém a concessão de exploração de energia elétrica aqui, para que se faça o corte de todas essas ligações que não tenham autorização ou que estejam ensejando insegurança para o cidadão maceiense. Agora, muitas vezes essas ligações, elas são feitas ali na hora, né? Então a pessoa não mantém aquela ligação, vem no final de semana ali para a praia para fazer algum trabalho e acaba fazendo essa ligação. Como é que funciona nesses casos, né? Que não é uma coisa permanente, a pessoa foi ali, ligou. Olha, ao longo da semana, nós temos a ouvidoria da SEMSC, em que o cidadão pode entrar em contato através do 3312-5277, para que a Secretaria possa verificar a situação fática que envolve algum tipo de risco e, assim, exigir da concessionária uma ação imediata. Do contrário, sendo final de semana, havendo aí uma constatação de crime flagrante, né, uma vez que não podemos esquecer que o furto de energia elétrica é crime, né, o chamado gato de energia elétrica é crime, inclusive que enseja prisão, para que acione a polícia, para que a polícia, em conjunto com a própria concessionária de energia elétrica, tome providência, evitando assim um mal maior. Nesses casos, alguns casos que existem e são autorizados, ele, além de solicitar a ligação para a Equatorial, ou para a Equatorial, ela tem que ter uma permissão aqui da Secretaria? Como é que funciona? Sim, para explorar o comércio em área pública tem que ter essa autorização da própria Secretaria, e isso mostra inclusive a importância dessa fiscalização, né? Uma vez que a fiscalização verifica justamente as condições em que esse comércio está ocorrendo. Sobretudo no que diz respeito a aspectos de segurança, né, de gambiarras ou então até mesmo de junções de fios que possam pôr em risco a vida do cidadão. Muito obrigada, então, secretário, pelas informações. Eu pergunto isso porque nem sempre na prática a gente consegue identificar se aquela ligação é clandestina, se não é, porque é um emaranhado tão grande de fios, né, Wilson, que a gente fica sem saber. Mas qualquer pessoa que desconfiar, perceber que existe ali uma ligação, ou mesmo que há risco, pode, então, denunciar esses casos. Eu volto com você. Muito bem, Maria. Deixa eu aproveitar então o Tiago Prado. Mais uma vez, secretário, obrigado pela sua disponibilidade. Secretário, claro que isso é de responsabilidade da Equatorial, da Companhia Energética aqui do Estado de Alagoas, mas, por exemplo, o que o ambulante pode fazer? Porque, de repente, o ambulante ele quer, né, se regularizar para ter a sua energia certinha e tudo mais. Mas, às vezes, acontece dele colocar aquele contadorzinho que a própria operadora de energia elétrica coloca lá, mas algumas pessoas utilizam aquilo indevidamente quando ele deixa o local. E pode ter sido isso que tem acontecido, por exemplo, na Praia da Sereia. O que a Secretaria pode fazer, então, para evitar que outros casos aconteçam como esse? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Wilson, obrigado. Então, Wilson, a permissão para comércio ambulante em área pública é possível, né? E com base nessa permissão emitida pela Prefeitura de Maceió, o comerciante ele pode solicitar à Equatorial a instalação deste contador, né? Uma vez que após a instalação desse contador, ele pode efetuar a sua ligação com o seu aparelho, né? E funcionar normalmente. Entretanto, não há como a concessionária se responsabilizar pela ligação feita por esse ambulante com os seus aparelhos. Isso é um dever que todo comerciante tem de zelar, né, de se comportar de acordo com a legislação sem criar inseguranças. Nós, aqui da SEMSC, ao flagrar situações que geram insegurança, aí sim a intervenção da Prefeitura, nesse caso ele é notificado,
para regularizar e sanar imediatamente aquela situação. É exemplo de gambiarras que passem pela faixa de areia aí, proporcionando uma situação de choque elétrico que uma pessoa, um banhista, um transeunte possa vir a receber. Perfeito, secretário, exatamente era isso, essa é a informação que a gente estava querendo saber, porque muitas pessoas às vezes têm um contador, mas passa aquele fio que usa todo dia, toda hora, acaba desencapando aquele fio, ele nem percebe, e ao ligar a pessoa que está ali, o banhista ou o transeunte naquela região, pisa na areia e acaba recebendo essa descarga elétrica terrível, que pode ser o que deva ter acontecido com essa jovem de 13 anos lá na Praia da Sereia. O senhor concorda comigo? Isso, exatamente, né? E assim, havendo qualquer situação que venha a causar danos a terceiros, seja danos patrimoniais ou até mesmo danos físicos, isso vem a gerar crime, né? Esse cidadão aí que fez essa ligação clandestina e que ensejou no homicídio, na morte daquela pessoa, provavelmente vai responder, né, conforme o próprio delegado Roberval Davino citou há pouco, vai responder por homicídio culposo, né? Uma vez que ele agiu com negligência, né, permitiu ali que um fio desencapado ficasse na região de areia, numa região de praia, em que uma pessoa foi lá, pisou e acabou sofrendo essa descarga elétrica. Então, a responsabilidade penal alcança a todos que descumprem a norma e não agem com zelo e com a segurança devida, seja em área pública, seja em área privada.